Ok, agora sim eu começo a trabalhar de forma mais prática no meu personagem. Ali no outro monitor eu tenho aquele quadro de referências que a gente montou na aula anterior. E aqui nessa tela você pode ver que eu fiz um grid que tem mais ou menos uma perspectiva só para mim ter uma base para encaixar o personagem, tá? Não necessariamente você precisa disso, mas eu gosto de trabalhar já pensando numa forma mais estrutural de montar ele. Para criar o thumbnail em si, eu vou usar esse brush que ele tem esse perfil bem quadrado. Por quê? Porque ele é ruim de desenhar. E essa é a particularidade dele. Eu não vou conseguir fazer tantos detalhes, tá vendo que eu não consigo fazer linhas bonitas propriamente dita com ele, porque ele tem esse perfil aqui de pincel de caligrafia, né? Então ele vai fazer com que eu me concentre só nas formas principais e não tenha tanto zelo em ficar colocando detalhes, etc. Então você vai ver eu desenhando só com esse brush e quando eu aperto a minha tecla X aqui, que simplesmente inverte, né? Pinta a transparência como se eu estivesse apagando. Tá? Eu ainda não desenho hoje, como eu disse, eu quero fazer esse curso de uma forma bem dinâmica, como se fosse em tempo real mesmo. Então eu não, essa é a primeiro desenho que eu estou fazendo hoje. Então provavelmente os primeiros testes vão ficar bem feios, mas é isso que eu quero mostrar. Eu quero mostrar que o processo de criação desde o começo ele é por iteração. A gente vai sempre melhorando o desenho até chegar na etapa final. Então, e nota como apesar de eu não, aqui já é o meu método de desenhar mesmo, apesar de eu não desenhar com um retângulo perfeito como a gente viu lá anteriormente, o rabisco que eu faço tem mais ou menos o shape retangular que eu quero usar. Tá? Eu tento ser um pouco mais orgânico, até porque eu gosto de fazer essa parte bem rápido mesmo. Aliás, às vezes até um pouco rápido demais. É legal pensar um pouco nas marcas que você vai colocar, mas eu quero gastar primeiro todas as ideias de proporções, de detalhes que eu tenho na cabeça. Então eu quero fazer isso de forma mais rápida, até para também esquentar a mão. Essa é a forma mais, vamos dizer, barata de começar um processo de criação, porque você só está se preocupando, você só vai se preocupar, né, aliás, com a silhueta, com uma cor só. O brush não importa, quanto pior, melhor. E o mesmo se aplica ao material tradicional. Você só vai usar uma cor de tinta, uma caneta, pincel, canetinha com ponta grossa, ou brush mesmo, ou pincel com cerdas. Não vai se preocupar em usar um papel especial. Pode fazer isso em qualquer lugar, numa praça, num restaurante, enquanto estiver deitado no sofá. Como desafio, você pode até colocar um cronômetro e dedicar um tempo fixo para cada um. Você vê que no começo parece que eu perdi o desenho, que ficou bem ruim, mas eu vou tentar recuperar ele. Tá vendo? Olha, esse tipo de coisa que eu acho que eu não vejo muito falar. Tá vendo como
essa configuração, deixa eu mudar de cor aqui. Estou vendo como essa configuração aconteceu de forma totalmente randômica, né? E isso me levou a ter essa ideia de fazer uma calça que talvez a bota seja mais larga, né? Sabe quando a calça entra dentro da bota. Então, nessa etapa, muito do acaso ajuda na construção do desenho. O caos, né? Você tem que deixar a bagunça, o caos, o inesperado tomar um pouco dos rios. Saindo como eu estou salvando o thumbnail, ele começou bem ruim. Volta ao vídeo um pouco, vê como ele começou totalmente torto, fora de proporção. Mas agora ele já está talvez um dos mais legais, com uma proporção interessante. Tá cartunzinho, mas nem tanto. Esse braço bem largo, aqui ele pode ter uma ombreira. Tudo apenas com essa ideia de pensar nas maiores formas, deixar o caos resolver alguns detalhes para mim, não ficar muito preso à técnica, à execução perfeita em si, né? Tentar parecer bonito logo no começo. Agora sim eu vou acelerar o vídeo e continuar fazendo mais opções.